A história de Sangar acontece em um dos períodos mais caóticos da história de Israel, o tempo dos juízes. Após a morte de Josué, o povo de Israel se viu sem liderança centralizada, mergulhando em ciclos repetidos de pecado, opressão e libertação. Nesse cenário, os juízes surgiam como líderes escolhidos por Deus para trazer salvação temporária ao povo, tanto em batalhas quanto em questões espirituais. É nesse contexto que Israel enfrentava um inimigo temido, os filisteus. Conhecidos por sua força militar e domínio tecnológico, especialmente no uso de ferro, os filisteus frequentemente atacavam e oprimiam o povo de Deus. A cada invasão, os israelitas eram levados a clamar pela ajuda divina. Embora alguns juízes, como Débora e Gideão, tenham histórias mais detalhadas, Sangar aparece brevemente nas Escrituras, mas com uma realização impressionante. Ele derrotou sozinho 600 filisteus. Esse feito heróico o coloca entre os libertadores escolhidos por Deus, mesmo que seu nome e detalhes de sua vida sejam pouco conhecidos. Agora que entendemos o pano de fundo histórico e espiritual, é hora de descobrir quem era esse personagem enigmático, Sangar, e o que podemos aprender com ele. Sangar é mencionado de forma breve na Bíblia, em Juízes 3:31. Depois de Eude, Sangar, filho de Anate, derrotou 600 filisteus com um aguilhão de bois. Ele também salvou Israel. Apesar desta descrição concisa, o impacto de sua ação foi profundo. Ao contrário de outros juízes como Gideão ou Sansão, pouco sabemos sobre Sangar. Não há detalhes sobre sua origem exata ou sobre como Deus o chamou para essa missão. Contudo, sua associação com o filho de Anate sugere que ele era de um contexto rural, ou até mesmo que tenha sido um trabalhador do campo. Isso faz dele um personagem ainda mais intrigante, pois mostra que Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Seu anonimato não diminui a importância de sua história. Na verdade, ele é um exemplo claro de que não precisamos ser famosos ou ocupar grandes posições para fazer a diferença. Tudo o que sabemos é que ele foi um instrumento nas mãos de Deus para libertar Israel de um de seus maiores inimigos. À medida que avançamos, veremos como o contexto dessa batalha e a arma que Sangar utilizou tornam sua história ainda mais fascinante. Os filisteus eram inimigos recorrentes de Israel durante o período dos juízes. Um povo guerreiro e estrategicamente organizado, eles se destacaram por seu domínio da metalurgia, especialmente no uso do ferro, o que lhes dava uma vantagem militar significativa. Originários provavelmente da região do Mar Egeu, os filisteus se estabeleceram na costa sudoeste de Canaã, formando 5 cidades principais: Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate. A partir dessas fortalezas, eles lançaram ataques contra Israel, saqueando vilas, destruindo plantações e oprimindo o povo de Deus. Para os israelitas, os filisteus representavam mais do que um inimigo físico. Eles simbolizavam um constante desafio à fidelidade a Deus. A superioridade militar dos filisteus poderia facilmente desanimar qualquer pessoa, mas Sangar demonstrou que, mesmo diante de um inimigo tão poderoso, a coragem e a fé poderiam prevalecer. Agora, vejamos como Sangar parecia essa ameaça usando uma arma exposta. Sangar enfrentou 600 filisteus com um aguilhão de bois, uma ferramenta simples e cotidiana usada pelos agricultores. O aguilhão era um bastão longo, com uma ponta metálica em uma extremidade para conduzir os bois, e na outra, uma lâmina para limpar arados. Era uma arma exposta para um confronto tão massivo, mas, nas mãos de Sangar, tornou-se um instrumento de vitória. Essa escolha de arma nos revela muito sobre Sangar. Ele não era um guerreiro profissional, nem tinha acesso a espadas ou lanças de ferro como os filisteus. Contudo, ele usou o que tinha à disposição, confiando que Deus supriria suas limitações. Essa é uma lição poderosa. Não é o que temos em mãos que determina o resultado, mas como permitimos que Deus nos use. Além disso, o aguilhão simboliza a simplicidade e a criatividade divina. Deus frequentemente escolhe instrumentos inesperados para realizar seus propósitos, demonstrando que a força e a vitória não vêm do homem, mas dele. Essa arma nos prepara para compreender a dimensão do feito de Sangar.
A coragem e a fé que ele demonstrou ao enfrentar um exército armado, com nada além de sua ferramenta agrícola, destacam a essência de sua história. Imagine a cena. Um homem simples, provavelmente um agricultor, cercado por 600 filisteus armados e treinados para a guerra. Sangar tinha tudo para recuar, mas em vez disso, enfrentou o desafio com determinação. Ele empunhou seu aguilhão de bois e, com uma combinação de coragem, estratégia e, sobretudo, fé, conseguiu o impossível: derrotar todos os seus inimigos. O heroísmo de Sangar não está apenas em sua força física, mas também em sua disposição de lutar quando tudo parecia perdido. Ele não esperou por reforços, armas melhores ou um cenário mais favorável. Sangar tomou uma atitude imediata, provando que a coragem, muitas vezes, é o primeiro passo para alcançar vitórias significativas. Essa vitória impressionante é um testemunho do poder de Deus agindo através de pessoas comuns. Não há dúvidas de que Sangar estava ciente de que, sozinho, não seria capaz de derrotar tantos adversários. Sua vitória é um lembrete de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. À medida que refletimos sobre o heroísmo de Sangar, percebemos que sua história aponta para algo maior: a intervenção divina em momentos de grande necessidade. Vamos explorar isso no próximo capítulo. O feito de Sangar seria impossível sem a intervenção de Deus. Apesar da brevidade do relato bíblico, é evidente que sua vitória sobre 600 filisteus não foi apenas resultado de habilidade ou força humana. A história de Sangar reflete um padrão comum nas Escrituras. Deus capacita pessoas comuns para cumprir seus propósitos extraordinários. Sangar confiou em Deus mesmo diante de probabilidades absurdamente desfavoráveis. Ele não tinha um exército, armas sofisticadas ou qualquer vantagem estratégica. Tudo o que possuía era sua fé e uma ferramenta simples. Essa combinação foi suficiente para que Deus agisse através dele e trouxesse a libertação de Israel. Essa história nos lembra de que Deus não precisa de condições ideais para operar milagres. Ele escolhe os improváveis, utiliza os recursos mais simples e transforma situações aparentemente impossíveis. Assim como no caso de Davi enfrentando Golias ou de Moisés com seu cajado, a vitória de Sangar não foi sobre o instrumento em si, mas sobre a obediência e confiança no Deus que o capacitou. Sangar é uma prova viva de que quando Deus está conosco, o impossível se torna realidade. Com isso em mente, vamos extrair lições práticas de fé e coragem de sua história no próximo capítulo. A história de Sangar nos ensina lições valiosas sobre fé e coragem, especialmente em momentos desafiadores. A primeira lição é que Deus pode usar qualquer um que esteja disposto. Sangar não era um soldado treinado, mas ele tinha disposição, e Deus usou isso para realizar um feito incrível. Essa disposição é um convite para confiarmos que, com Deus, nossas limitações podem se transformar em pontos fortes. Outra lição essencial é que a fé exige ação. Sangar poderia ter fugido ou se escondido, mas escolheu agir, mesmo quando tudo parecia perdido. Muitas vezes, enfrentamos situações em que sentimos que não temos os recursos ou a capacidade necessária. No entanto, a história de Sangar nos desafia a dar o primeiro passo, confiando que Deus suprirá o restante. Por fim, Sangar nos lembra que as armas para nossas batalhas já estão em nossas mãos. Assim como ele usou o aguilhão de bois, somos chamados a utilizar os talentos, ferramentas e oportunidades que Deus já nos deu, em vez de esperar algo grandioso ou extraordinário. Essas lições de fé e coragem nos conectam diretamente à relevância de Sangar nos dias de hoje, um tema que exploraremos a seguir. Embora a história de Sangar tenha ocorrido há milhares de anos, suas lições continuam profundamente relevantes para os dias de hoje. Muitos de nós enfrentamos filisteus modernos, problemas aparentemente insuperáveis, lutas internas ou desafios externos que ameaçam nos paralisar. A história de Sangar nos encoraja a lembrar que não estamos sozinhos nessas batalhas. A coragem de Sangar em usar o que tinha disponível e confiar em Deus serve como um lembrete poderoso de que nossas limitações não definem o resultado. Em um mundo que valoriza recursos grandiosos e habilidades excepcionais, a vitória de Sangar
nos ensina que a verdadeira força está na fé e na disposição de agir. Assim como Sangar salvou Israel com uma ferramenta simples, somos chamados a impactar o mundo ao nosso redor com aquilo que já temos em mãos.